Oi, oi, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto, o que é graça? Para vocês, o que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Mas como assim favor imerecido de Deus? A gente não merecia, mas Ele nos deu graça. Mas o que será essa graça na nossa vida? Como eu posso desfrutar dessa graça? Eu tenho uma palavra para você. 1 Coríntios 15, versículo 10, só a parte B diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo, quando ele estava evangelizando, pregando, Paulo passou por um momento de tristeza. Mas ele falou assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e é pela graça. Graça é o favor imerecido de Deus para sua vida. É pela graça que você é salvo. Mas essa palavra graça, ela aparece quantas vezes na Bíblia? Eu pesquisei, dei uma pesquisada melhor, e graça, ela aparece na Bíblia, no Novo Testamento, mais de 150 vezes. Gente, olha, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e o 9, fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veio de Deus, é dom de Deus a graça na sua vida. Ela veio de Deus para você. Ela veio através da morte de cruz da morte de Jesus lá na cruz. Ela veio através disso. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos também fala sobre a graça. Romanos, capítulo 5, versículo 21. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor, a graça reina para a vida eterna. É graça, gente. Não pense, mas eu errei. Não importa. Não importa o que você fez no passado. O importante é o agora. O importante é o que Deus quer para a sua vida. O importante é que Deus quer transformar a sua vida. Ele te dá graça. A graça é de graça, gente. É de graça. É o favor imerecido do Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 57 também fala assim: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É pela graça que você concede a vitória. É pela graça que o Senhor te ama. É pela graça. Sois salvos, é pela graça. Olha, a graça planejou salvar o ser humano. A graça efetuou cada plano. É a graça. Foi Deus que efetuou cada plano. Foi Deus. Olha, João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então foi graça. Graça, favor imerecido de Deus. Olha só. A graça, ela nos ensina o quê? A graça, ela salva, que tem lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e Tito 2 e 11. A graça, ela salva. E a graça, ela também ensina. Mas como a graça também ensina? Porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela nos ensina a renunciar ao mundo. Ela nos ensina a renunciar a muitas coisas e estar mais perto de Deus. E isso é tudo graça. E quem pode te dar essa graça? Jesus Cristo de Nazaré. A graça de Deus, ela também nos sustenta. Como a graça de Deus nos sustenta? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: e ele disse-me, a minha graça te basta. Então a graça do Senhor Jesus, ela te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Para quem me habite o poder de Cristo. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando você estiver fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando estamos sem capacidade, a graça de Deus, ela te sustenta e me sustenta. Amém? Então, gente, graça, para resumir, é o favor imerecido de Deus. É o favor que a gente não merecia, mas Deus, ele nos dá. Amém?